Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no Bíblia em Casa, dando continuidade a esse privilégio que é estudar a vida do nosso Senhor Jesus. E nós vamos hoje estar caminhando um pouco mais, mas como sempre dependemos do Espírito Santo. Vamos orar para que o Senhor abençoe não só o nosso estudo, mas cada participação nesse Bíblia em Casa e abençoe a sua vida de uma forma especial. Fale ao seu coração, abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós somos gratos pelo privilégio que temos de estudar, Pai, a Tua Palavra, de estarmos, Senhor Deus, caminhando no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Aumenta, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai, mais e mais da atuação do Teu Espírito Santo. Damos total liberdade ao Senhor e já tomamos posse da Tua vitória sobre nossas vidas, não porque nós mereçamos, mas em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos desde já. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos então estar agora orando com o nosso irmão Leandro e depois estaremos adorando ao Senhor com alguns cânticos antes do estudo. Amém? Deus abençoe. A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu gostaria de falar e orar um pouquinho, meus irmãos, sobre fé. Eu vou ler um trecho lá do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 21, que diz assim: Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém? O pai do menino falou: ajuda-me na minha falta de fé. Meus irmãos, a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente sabe também que se a gente fazer uma pergunta para o crente: você tem fé? Você tem fé que você pode ser curado? Você tem fé que Deus pode abrir uma porta de emprego para você? A gente tem a certeza que o crente vai falar: sim, eu tenho fé. Mas será que tem realmente uma fé sem duvidar, uma fé inquestionável, uma fé, como diz lá em Hebreus, aquela fé que é a certeza das coisas que não se veem, aquela fé que não tem dúvida, variação de dúvida alguma? E nós vemos aqui que o pai desse menino que estava possesso e que Jesus depois orou e o menino foi liberto, ele falou que ele tinha fé, mas logo em seguida ele falou: ajuda-me na minha falta de fé. Então nós sabemos que muitas vezes nós temos sim pouca fé, meus irmãos. E a gente precisa assumir isso para Jesus e pedir mais fé, né? Pedir a ajuda dele. É isso que nós vamos fazer agora. O Senhor deu alguns alertas em alguns trechos bíblicos sobre isso. Lá em Mateus 6, por exemplo, Mateus 6,30, o Senhor fala assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, E também, um outro exemplo disso também que eu falei, é quando Jesus estava no barco com os discípulos e houve aquela tempestade, Jesus estava dormindo e os discípulos tiveram medo e depois Jesus questionou-os: por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Então o próprio Jesus, em alguns trechos bíblicos, ele alerta para essa falta de fé, porque se a gente tem fé, meus irmãos, a gente confia. Se a gente confia, a gente descansa. E aí não tem medo, não tem ansiedade, né? E a gente vai sempre crer e descansar em Deus. Então, realmente, a gente tem que confessar que muitas vezes a gente não tem fé. E é por isso que nós vamos orar agora, amém? Para que Deus aumente a nossa fé, que toda incredulidade saia do nosso meio, em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, o nosso coração, a nossa alma, Senhor.
Sabemos que nós somos feitos de corpo e alma, muitas vezes nós temos medo, muitas vezes nós sentimos aflição de alma, muitas vezes, Senhor, aparece alguma incredulidade, meu Deus, e lhe pedimos que o Senhor venha sobre nós, venha sobre cada irmão, meu Deus, e que o Senhor venha aumentar a nossa fé sobrenaturalmente, meu Deus. Que o Senhor venha tirar toda a incredulidade do nosso meio, que nós possamos acreditar 100%, Senhor, sem variação de dúvida, meu Pai, em todas as suas promessas para a nossa vida. Acreditar que realmente o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Que realmente nós somos, Senhor, rebanho do seu pastoreio, Senhor. Que tu podes, meu Deus, fazer toda e qualquer coisa, que para ti não há impossíveis, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa pouca fé, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos crer na cura, nós queremos crer, Senhor, na libertação, nós queremos crer, Senhor, na abertura de uma porta de emprego, Senhor, na mudança da vida financeira, meu Pai. Nós queremos acreditar, Senhor, na mudança do nosso país, Senhor. Nós queremos crer que o Senhor vai, meu Deus, abençoar o nosso país e tirar, Senhor, esse vírus, acabar com essa epidemia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos crer mais e mais, cada dia mais, Senhor, e precisamos da sua ajuda para isso, Pai. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor com todo o nosso coração, amém? ao Rei eterno e imortal.
Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, 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 Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, damos continuidade hoje ao estudo dos evangelhos e hoje vamos ao início do ministério de Jesus. Amém? Em Lucas 3:23 diz que ele começou o seu ministério aos 30 anos. Nós vimos lá em Lucas 2 que Jesus, aos 12 anos, foi levado pelos seus pais ao templo e ali então ele conversava com fariseus, com escribas, com sacerdotes, né? Interrogava, conversava com eles. Mas esse texto então se refere àquele momento e agora já aos 30 anos é que volta a falar de Jesus. Ele teve um tempo de preparação para o seu ministério também. Esse é um exemplo para todos nós. Todos os homens de Deus na Bíblia tiveram tempos de preparação. Paulo, assim que se converteu, foi para a praça para pregar, não gerou nada. Os discípulos o desceram num cesto e ele ficou 10 anos de molho, né, esperando o momento de ser útil. Moisés também, assim que começou a querer defender o seu povo, também não teve fruto, ele teve que se retirar para o deserto para depois de muitos anos estar apto a servir ao Senhor. E todos os homens, Davi, quando foi ungido rei, ainda esperou muitos anos até que pudesse exercer o reinado. Então, a gente vê que o Senhor Jesus também, como homem, esperou até os 30 anos para começar o seu ministério. E como Jesus começa o seu ministério? Ele começa sendo batizado por João Batista. Amém? O discípulo de João Batista que escreve o Evangelho é o próprio João, que veio a ser depois apóstolo de Jesus. Então, João 1:29-34 conta do testemunho de João Batista sobre o batismo de Jesus. Os 4 evangelhos narram o batismo de Jesus, né? Mas João de um modo, os outros 3 de outro. A gente vai explicar daqui a pouco por que Mateus, Marcos e Lucas têm um modo, têm um foco, né? E João tem outro foco, outro modo de falar. Nós vamos entender. Mas aqui João 1:29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Um pouco mais à frente, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João está dando testemunho de que Jesus era o Messias, amém? Agora, quando você vai nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles enfatizam um foco, eles têm um foco um pouco diferente. A gente vai entender. Vamos pegar Marcos como exemplo. Marcos 1:9-11. Aparece assim o texto. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.
essa parte da voz do céu, de Deus falando, não está no Evangelho de João. A gente vai entender por quê mais à frente. João apresenta Jesus como Deus. E a gente vai saber por que era muito importante para os ouvintes, para aqueles que estavam recebendo o Evangelho de João, entenderem que Jesus era Deus. Já Mateus, Marcos e Lucas estão falando sobre o momento completo em que aquele que se esvaziou da sua divindade, como Filipenses 2 diz, tomou a forma de homem, a forma de servo, né? Recebe o início do seu ministério. Então, duas coisas aqui, duas motivações de Deus. Por enquanto, a gente só pode avaliar as motivações de Deus, né? Lembra que nós falamos, sempre que vamos fazer um estudo bíblico, vamos ver a motivação, né? Por que está acontecendo aquilo. Então, o Espírito vir sobre ele era fundamental. Amém? Todo homem é escolhido e enviado pelo Espírito Santo, né? Lá em 1 Coríntios 12 diz que é o Espírito Santo quem escolhe o ministério de cada um, né? E os envia, né? Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo e assim todos nós somos, vamos dizer assim, dotados de um ministério e recebemos um envio a partir do que o Espírito Santo de Deus escolheu. Ele dá um ministério a cada um de nós, mas ele faz tudo como lhe apraz. Ele tem um propósito específico na vida de cada um de nós, amém? Então isso é muito importante, que seja o Espírito Santo te capacitando a fazer a obra de Deus, amém? A outra coisa é essa voz do céu, né? Você não pode ser enviado senão por uma pessoa que esteja com autoridade sobre você, né? Quem teria autoridade sobre Jesus? Só Deus Pai. Então vem uma voz do céu dizendo, olha, esse é o Messias que eu estou enviando, né? Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, né? E a outra coisa é que Jesus, ele foi obediente, amém? Ele foi até João Batista e falou, olha, eu preciso ser batizado. João Batista, nós já vimos antes, ele pensa, não, apesar de eu estar vendo a possibilidade de te batizar, eu é que tenho que ser batizado por ti, né? Mas Jesus, então, é obediente à ordem do Pai, e aí acontece de vir a confirmação do Pai e vir também o batismo no Espírito Santo, amém? A capacitação do Espírito Santo. Então, essas são as duas características de um envio de Deus, de um ministério dado por Deus, amém? O texto que se segue da tentação de Jesus, em Mateus, Marcos e Lucas também, novamente, a gente vai ver que eles falam da tentação de Jesus. João não fala sobre a tentação de Jesus, né? Todos os homens precisam ser provados, né, para serem aprovados, né? E se você for ver bem, Davi, por exemplo, foi ungido rei, mas passou por muitas provas e teve um grande tempo de preparação antes de poder assumir o seu ministério, né? Paulo também foi salvo, mas antes de poder assumir o seu ministério, ele ficou muitos anos se preparando para isso, né? Alguns comentaristas dizem que foram 10 anos em Tarso, né? Para que depois Barnabé fosse lá chamá-lo. Então, a gente vê que tem um tempo de preparação. Moisés, todos os homens de Deus tiveram um tempo de preparação. E esse é um tempo de provas, né? Em que o Senhor está confirmando se você realmente o ama, se você realmente está disposto a segui-lo, né? E então Mateus 4 é o texto da tentação que a gente mais cita, né? Ele fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e que o diabo o tentou de 3 formas, né? Primeiro, transforme pedra em pão se você é Deus. E aí Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus usava a espada do Espírito para se defender daquelas
tentativas de Satanás, né? Depois ele diz, olha, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, por isso atira-te abaixo, e então ele diz, olha, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Novamente o diabo tenta, dizendo, olha, se você me prostrar, eu te dou todos os reinos e toda a glória deles. Jesus diz, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ele foi aprovado, né? Então, recapitulando, Jesus, só aos 30 anos, conforme vemos em Lucas 3:23, começa o seu ministério, né? Esse ministério começa num ato de obediência para ser batizado, e naquele momento de batismo ele tem a voz de Deus confirmando o seu envio, e tem o Espírito Santo enchendo a sua vida, confirmando este envio, amém? Logo depois ele vai ser tentado, como todos nós homens somos tentados, né? Todos nós homens somos tentados. E esse é o ponto que nós vamos hoje entender. João não enfatiza tanto Jesus como homem, né? O foco de João é mostrar que Jesus é o verdadeiro Deus, amém? Jesus é Deus. Por que que João tem essa necessidade para aquele povo daquela época? Porque a época de João, de fato, era diferente da época de Mateus, Marcos e Lucas. Houve um fato na história, no ano 70, que foi a destruição de Jerusalém pelo general Tito, o Império Romano, né? Inclusive existe o Arco de Tito, em frente ao Coliseu, você circulando o arco, você acha uma parte em que os soldados romanos estão carregando a menorá. Ele está ali comemorando a queda de Jerusalém, né? Teoricamente, para o reino espiritual, né? Houve uma coisa muito forte acontecendo ali. E Jesus havia avisado que isso ia acontecer, né? Lá em Mateus 24 ele fala que se você estiver nos montes, não volte para Jerusalém, fica fora, né? Se você estiver no eirado, não desça a casa, fuja, porque todo o povo que estava na cidade foi cercado, e naquele período de cerco as pessoas morriam de fome, né? E os que tentavam fugir eram crucificados. Flávio Joséfo, que era um historiador judeu a serviço dos romanos, né? O Flávio Joséfo fala que foram 500 cruzes em volta da cidade. Os romanos capturavam o judeu que tentava fugir, o penduravam na cruz, e os corpos ficavam apodrecendo ao redor de Jerusalém. Então a gente vê que foi um tempo de muita dor. Jesus disse, olha, nunca houve tanta dor quanto naquele tempo, quanto naqueles dias. E isso realmente foi marcante, porque a partir dali os judeus passaram por aquilo que os livros de história chamam de diáspora, ou seja, foram espalhados pelo mundo, né? A gente já não tem mais na igreja um foco de pessoas que estavam vendo Jesus, estavam andando com Jesus, ou então os apóstolos, né? Já não estavam mais ali. João foi o último a morrer. De fato, Paulo e Pedro já haviam sido martirizados em Roma quando João escreve o seu evangelho, tá? Daí a necessidade de João era explicar para os irmãos, para aqueles que estavam se achegando para o evangelho, quem era Jesus Cristo como Deus, amém? Daí então o foco dele era colocar realmente a certeza no coração deles de que Jesus Cristo havia se declarado, havia confirmado, havia demonstrado que é o único Deus. Bom, daí aqui a gente pode ver o seguinte, que João não mencionou sobre a tentação de Jesus, porque esse é um aspecto interessante para nós, homens, né? Entendermos que na palavra, com o conhecimento da palavra, você resiste ao diabo, né? Isso é o que realmente você precisa fazer, né? Outra coisa, irmãos, a gente entendeu também que Jesus, ele teve a confirmação para o seu chamado. Todos nós temos chamado, você tem um chamado de Deus e Deus vai te usar, mas você tem que ouvir Deus falando do teu chamado. Ele vai usar alguém com autoridade sobre a sua vida para que você possa ser colocado naquilo que Deus quer, né?
Durante muitos anos eu ouvia pessoas falando, olha, você tem chamado para ser pastor, né? E isso não foram só alguns irmãos, né? Quase a igreja toda falava isso lá e profetas de Deus confirmavam isso, né? Mas eu falei, não, eu preciso esperar que o meu pastor aqui me indique para ser consagrado. E assim foi. Eu aguardei. Você não pode tomar a iniciativa de começar o ministério ou de começar alguma obra para Deus sem uma autoridade espiritual sobre a tua vida, né? E Jesus fez isso. Ele ficou ali esperando que o próprio Pai, que não tem autoridade sobre Jesus, só Deus Pai poderia ordená-lo para ser o Messias. E a outra coisa, o Espírito Santo o encheu. Então, nós vamos ver agora, irmãos, que Jesus começa a reunir. Então, a partir desse batismo com João ali, a gente vai ver que Jesus começa a reunir os seus discípulos, né? E então, hoje vamos falar bastante sobre João. João, capítulo 1, versículos 35 a 51. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, né? Um deles era o próprio João, que no seu evangelho ele não se menciona com o nome. Ele fala o discípulo amado, aquele que falou, o que fez, mas ele não menciona o seu nome. Aqui então a gente vê 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. Presta atenção, Jesus estava obedecendo aquilo que Deus o mandava fazer. Então, ele foi batizado, ele estava em Nazaré, desceu para ser batizado por João, o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado, e ele fazer o que? Ele volta para João, onde Deus o havia deixado da última vez, antes de levá-lo para o deserto. O ponto em que ele tinha visto o poder de Deus era ali. E ali então ele fica. Quando está com João, ele volta para a sua casa em Nazaré. Então a gente vai ver o seguinte, irmãos, você tem que ter sempre uma direção dada por Deus, momento a momento, né? E Jesus fazia exatamente isso, ele seguia as orientações que o Espírito Santo lhe dava, amém? Ele era obediente, né, ao Pai. E aqui a gente vê que João, e a gente vai saber que André era o outro discípulo, seguem Jesus. Então João e André seguem. O verso seguinte fala: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então André é o segundo. Ele chama primeiro o seu próprio irmão Simão, esse é o terceiro, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Jesus muda o nome de Simão para Pedro. No dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Este então vai ser mais um discípulo. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael, que em outros livros fala Bartolomeu. Então, em alguns momentos a Bíblia chama de Natanael, em outros de Bartolomeu. E disse-lhe: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Respondeu-lhes Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? A dificuldade do nosso amado irmão Natanael. Ele tinha um preconceito com o povo de Nazaré. E Jesus ia para Nazaré. Mas Natanael encontra Jesus. E aí Jesus fala: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele pergunta: De onde me conheces? Ele fala: Eu te vi debaixo da figueira. E aquilo é o sinal que ele precisava para entender que Deus era o próprio Jesus falando, né? A gente vai ver, irmãos, algumas curiosidades
Pedro era irmão de André, e João e mais o seu irmão Tiago, que só vai ser chamado mais tarde, já lá no lago da Galileia, eram sócios. Em Lucas 5:10 a gente vê que eles eram sócios na pesca e eles realizavam em Betsaida e Cafarnaum o seu trabalho, né? Na verdade, Betsaida e Cafarnaum distam uma cidade da outra cerca de 9 quilômetros. Seria mais ou menos a distância entre o Meier e Inhaúma, né? Então, eles estavam entre essas duas cidades. Então, a gente vê que André, Pedro, João e Tiago, que vieram a ser os discípulos mais achegados de Jesus, eram também achegados entre si, né? De onde a gente entende que a comunhão facilita, né? A comunhão ajuda muito, a gente precisa buscar isso. A outra coisa, irmãos, é que Natanael ou Bartolomeu era de Caná da Galileia, né? João 21:2 deixa bem claro isso. Mas ele teve uma reação de rejeição com Nazaré. Por quê? Interessante, Caná é uma cidade próxima de Nazaré, mas havia um bairrismo, né? Seria uma distância de 15 quilômetros entre uma cidade e outra, mas havia esse bairrismo. No entanto, Jesus põe por terra isso, né? Jesus retorna da Judéia para a Galileia e vai aí com 5 discípulos, né? João, André, Pedro, Filipe e Natanael. Interessante lembrar que quando ele escolhe os apóstolos, ele põe esses 5 lá no grupo dos 12, né? Então a gente vê que a história do trabalho de cada um também conta diante de Deus. Você foi chamado por Deus, você foi capacitado pelo Espírito Santo, e cada coisa que você faz conta diante de Deus, amém? A comunhão que você tem com seus irmãos é importante e também o seu trabalho é visto por Deus, amém? Então a gente vai ver que esses 5 aí que começaram com Jesus são também os mais escolhidos ali naquele grupo. Em João 2, a gente vai ver o primeiro milagre de Jesus. João 2, versículos de 1 a 12. Vamos resumir aqui. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, e Jesus então transforma a água em vinho. Jesus tinha muito cuidado de não apressar as coisas. Será que nós temos esse cuidado? Nós temos que estar buscando de Deus isso, né? Mas Deus fala através das circunstâncias também. Quando ele chega em Nazaré, a família estava sendo convidada para um casamento em Caná, uma cidade a cerca de 15 quilômetros, né? Seria como ir daqui a Botafogo, né? E então eles foram até lá e o que aconteceu? Lá Jesus realizou o seu primeiro milagre e manifestou a sua glória, né, ali. Daí os seus discípulos creram nele, né? Então a gente vai ver que, conforme diz o texto, né? Eu estou aqui em João 2,12. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A gente vê que seguir a Jesus, né, de perto te leva a ter sempre novas experiências. É outra coisa importante também para nós tirarmos desse texto, amém? Jesus sempre obedecia aquilo que o Espírito Santo colocava para ele fazer. Nós vamos ver agora uma outra coisa, irmãos, que vai nos explicar o que vai acontecer daqui para frente. Em João 2, versículo 12, diz: depois disto, desceu ele para Cafarnaum. Então, ele operou um grande sinal lá em Caná da Galileia. Aquilo foi bem notado. Os apóstolos, os discípulos ainda foram, eles não eram ainda apóstolos, eles eram discípulos de Jesus, eles foram salvos ali, né? Creram em Jesus, né? E Jesus, então, está agora com a sua família e com 5 discípulos. E aqui diz: depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias.
Versículo 13: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Então, para nós entendermos, quando ele iria voltar para Nazaré, na verdade, certamente os discípulos o convidam para ir para Cafarnaum, né? Jesus novamente se deixa moldar pelas circunstâncias que o Espírito Santo cria. E Cafarnaum veio a ser a cidade de Jesus mesmo, a cidade em que ele usou como base para o seu ministério, né? Mas foi a cidade em que Pedro, Tiago, João e André eram sócios na pesca, né? Então a gente vai entendendo que as circunstâncias vão sendo usadas por Deus para moldar o que vai acontecer, né? Agora, um detalhe importante: desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ou seja, José já havia morrido, né? O pai de Jesus já não era mais vivo. E o que a gente nota? Jesus era o filho mais velho. Então, quando ele vai para Cafarnaum, ele não abandona a sua família em Nazaré. Ele leva a sua família consigo e todos se alojam numa casa dada provavelmente pelos pescadores ali, para que eles pudessem ficar antes de irem para a Páscoa em Jerusalém. Eles iriam todos depois para a Páscoa, como todo judeu, todo ano vai, amém? Mas a gente vê que os deveres de Jesus com a sua família eram muito importantes, né? As pessoas muito facilmente se deslocam dos compromissos familiares para, dizem, fazer a obra de Deus. Mas isso não é o que a Bíblia ensina, né? Até mesmo na cruz, Jesus fala para João, mulher, eis o teu filho. João, olha a sua mãe, cuida dela, a partir de hoje entrega aos teus cuidados. Ele não deixou a sua mãe desamparada. Ele era o primogênito, ele era o responsável pela sua família e ele levou isso sempre a sério. Ele nunca deixou que faltasse nada para os seus. Então a gente tem que aprender com Jesus esse equilíbrio, né? Essa moderação. O Espírito é um espírito de coragem, mas também um espírito de moderação. É coisa de crente ser equilibrado, amém? Ser equilibrado. Então, nós hoje pontuamos algumas coisinhas aqui enquanto líamos. Foi bem rápido hoje, o tempo passou bem rápido, mas a gente vê que Jesus está no controle das nossas vidas hoje. E aprendamos com Ele tudo que Ele viveu e nos ensinou, amém? Nós vamos na próxima semana, no próximo Bíblia em Casa, nós vamos então fazer um estudo bem profundo sobre o que aconteceu lá nessa primeira Páscoa de Jesus, né? A gente vai ver que Nicodemos procura Jesus e vai ser uma oportunidade. O capítulo 3 de João fala muito sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos, né? E lá no versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se João pretende realmente enfatizar a pessoa de Jesus como Deus, a gente vai ver Deus conversando com um homem aqui, né? E vamos aproveitar também, vamos fazer um estudo de João 4, que é sobre o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, nós vamos pontuando essas coisas. Só para você guardar, existem muitos textos em João falando sobre a divindade de Jesus. E a gente já passou, o testemunho de João Batista em João 1,18 fala: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, Filho único, Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E aqui a gente vai ver em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos que parar agora o estudo, mas vamos estar entendendo mais profundamente. Leia o Evangelho de João, vendo como ele relata, como ele refere que Jesus é Deus, amém? Isso é muito, muito útil para você firmar a sua fé, para você crescer no entendimento de quem é Jesus, amém?
Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos e prepara o seu coração para nós estudarmos na próxima semana as conversas de Jesus com Nicodemos e com a samaritana. São estudos excelentes. A gente vai fazer um verdadeiro exercício de estudo bíblico com esses dois textos. Vai ser muito bom, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, nós te amamos de todo o nosso coração, te somos gratos por essa oportunidade de ver o Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Jesus, ver o Senhor andando entre nós, estudarmos as tuas atitudes, Jesus, entendermos o teu coração, aprendermos com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, e que tudo isso fique firmado no nosso coração. Sejamos, Pai, um grupo de discípulos, ó Pai, com essa bênção do equilíbrio, Pai, com a bênção do poder, Pai, de amar a nossa família, de saber cuidar dela, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa também, Senhor, ó Pai, os familiares dos teus servos. Desde já nós oramos, Pai, para que sejam todos abençoados com uma porção da tua presença, Pai, o teu Espírito Santo levando salvação para aqueles que não são salvos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós te amamos e nós te agradecemos. Amém, amém. Amém, amados? Nós vamos estar então agora ainda louvando ao Senhor, vamos estar orando com o nosso irmão Ramiro e depois encerraremos. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos estar agora louvando um texto da palavra de Deus. Amém? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Então, louve o Senhor conosco. A letra você já conhece. Então, cante conosco. Amém? Esse é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é
amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita satisfação, com muita alegria e responsabilidade, compromisso, que eu venho participar aqui do Bíblia em Casa. E eu queria dividir com os irmãos um texto que está na Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. E diz assim a palavra: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, irmãos, para os dias em que nós estamos vivendo, nós temos a certeza da palavra de que Deus é conosco, Deus está conosco, Ele é a nossa segurança. Eu quero convidar os irmãos agora a fazer uma pequena oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te louvar, te agradecer, te engrandecer e te glorificar o teu nome, Senhor. A ti toda a honra e toda a glória, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que já fizeste, por tudo que fazes e por tudo que ainda irá fazer em nossas vidas, Senhor. Obrigado por estar conosco, Senhor, por nos proteger, Senhor, e por nos dar a segurança e o encorajamento para continuarmos a nossa caminhada. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que todos tenham uma boa noite debaixo da palavra da vontade e da paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Amados, nós vamos estar sempre olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Como diz Hebreus 12, 2. Nós vamos estar agora orando, olhando para o Senhor, para que a nossa fé aumente, para que, Senhor, o nosso coração seja firmado, amém? Na sua palavra e na sua presença. Senhor, em nome de Jesus Cristo, fortalece cada dia mais o teu povo, Senhor Deus. Leva-nos ao centro da tua vontade, Senhor. Leva-nos a estar no centro da tua vontade. Oh, meu Deus, e nós já te agradecemos porque o Senhor ouve as orações do teu povo. Oh, meu Deus, trabalha fortalecendo, oh, Pai, curando, oh, Pai, salvando e abençoando a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a vida de cada um dos nossos amados irmãos, agora e para sempre. Amém, 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 irmão. Se Deus permitir, na próxima semana estaremos estudando, então, a palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Estuda aí a conversa de Jesus com Nicodemos e com a samaritana. Você será muito abençoado em nome de Jesus. Amém.